Fala galera, ligada aqui no microfone Alves Celeste. Estamos chegando, segunda-feira, com projeções desta reta final de Campeonato Paranaense. Restam 3 jogos para que tudo seja definido. Questão de classificação para as quartas de final, também aquela zona que nem se classifique nem é rebaixada, e também para as equipes que serão rebaixadas à divisão de acesso em 2025. Agradecendo sempre os nossos parceiros comerciais, Estação do Esporte, Situ Esporte, parceiros da construção, Londre Bless, Porks Porco e Chopp, Carilu Esporte e também Pizzaria Fragoso e Senhor Salles Barbearia. Lúcio Flávio, Tubarão não conseguiu manter um bom resultado dentro de casa e agora vai para essas últimas 3 rodadas em busca de vitórias, né, Lucião? Um abraço. Um abraço para você, Rafa, para a galera Alves Celeste, ligada aqui no microfone Alves Celeste. Pois é, né, o jogo de sábado, o time foi bem no primeiro tempo, caiu no segundo tempo, não conseguiu resistir mesmo o Atlético jogando com o time reserva. Resultado muito ruim dentro de casa, que deixa o Londrina em alerta, né, Rafael? Londrina vai resolver a sua vida nas próximas 2 semanas, com uma partida fora, 2 jogos em casa, né, e o Londrina vai precisar pontuar. Primeiro, para fugir e se distanciar da zona do rebaixamento e depois tentar uma classificação aí entre os 8, que não está fácil, mas matematicamente é possível. Dentro de uma projeção dos últimos anos, uma média entre 14 pontos para se classificar visando as quartas de final. Tivemos um ano com 12, outro ano com 16, então é mais ou menos essa a expectativa, o que daria em torno de 2 vitórias nesses 3 jogos, pensando nas quartas de final, né, Lúcio? O ano passado o recorte foi baixo, né, Rafael? É, O oitavo se classificou com 12 pontos. Em 2022, o oitavo entrou com 16 pontos, né? isso. Então, quer dizer, para o Londrina somar 16, ele teria que ganhar os 3 jogos, né? Mas eu acredito que com 2 vitórias, com 13 pontos, é possível entrar pelo menos na oitava vaga. Acho que o Londrina entra. Se ele ganhar os 2 jogos, com 13 pontos, ele fica pelo menos na oitava colocação. Então, essa é a projeção. Lembrando que o Londrina tem o Andraus, né? Nessa quarta-feira, na Vila Capanema. Depois pega o Azures, no domingo aqui no Estádio do Café, e na outra rodada, dia 25, também um domingo, o Maringá, no Estádio do Café. São os 3 jogos do Londrina. Agora, claro, né, Rafa, a gente está olhando para cima, mas tem que olhar para baixo também, porque nesse momento a distância do Londrina para a zona do rebaixamento é apenas 2 pontos, né? É claro que a gente, com esses 3 adversários, PSTC, São Joséense e Galo Maringá, confrontos entre essas equipes da parte de baixo, praticamente livra o Londrina de uma situação ainda pior, até porque essas equipes não vão chegar numa pontuação tão alta justamente por esses confrontos. Mas é claro que também não dá para descuidar na parte de baixo, num caso terrível, hipotético, de 3 derrotas, dependendo de uma combinação de resultados, pode ser crucial para um rebaixamento também, né, Lúcio? A disputa do Londrina contra o rebaixamento, o jogo fundamental é o de quarta-feira contra o Andraus. Porque se ele ganha do Andraus, ele passa o Andraus na tabela, né? Consequentemente, ele entra no G8, porque o Andraus hoje é o oitavo colocado, e ele chega a 10 pontos, que é uma pontuação que deve livrar, né, qualquer time do rebaixamento. O ano passado o Londrina fez 10 pontos. É que o ano passado a régua foi muito curta lá Muito baixo. embaixo, né? Foz do Iguaçu e Rio Branco fizeram 3 e 4 pontos. Então, assim, o ano passado, quem tivesse feito 5 pontos tinha se livrado do rebaixamento, né? Mas o que não é uma média normal, né? Então, mas assim, acho que com 10 pontos o Londrina se livra. Até porque a gente vai ter vários confrontos. Por exemplo, pegando essa parte de baixo, a nona rodada agora, né? Além do Andraus e Londrina, tem PSTC e Galo Maringá, 2 times que estão brigando, e o Azures contra o São Joséense, ou seja, o São Joséense joga fora de casa. Na penúltima rodada, Londrina e Azures, no Estádio do Café. O PSTC recebe o Andraus, é outro jogo de confronto direto. E o São Joséense recebe o Galo Maringá, outro confronto direto, os times vão se matar. E na última rodada, Londrina e Maringá, o PSTC joga lá em Pato Branco contra o Azures, o Cianorte recebe o Andraus, ou seja, o Andraus tem um jogo fora de casa difícil. O Galo joga em casa contra o Operário e o São Joséense joga na Arena da Baixada contra o Atlético. Então, a tabela do São Joséense é difícil. Então, a gente vai ter vários confrontos, Rafael. PSTC, Galo, São Joséense. Então, isso provavelmente vai dar um recorte para baixo aí na luta para não ser rebaixado. Então, acredito que o Londrina, com 10 pontos, ou seja, no mínimo mais uma vitória nesses 3 jogos, o Londrina consegue
escapar dessa divisão de acesso. Até bater na madeira aqui, pelo amor de Deus, hein? Tá louco. E não Pelo dá amor para de Deus. pensar em outra coisa que não seja o Londrina nas quartas de final. Já chega, né? Já tivemos um ano aí passado terrível, com ausência em Copa do Brasil, também fora dessa classificação nas quartas de final, rebaixamento. Tomara que o Londrina esse ano siga um caminho diferente, diferente até do que está apresentando até aqui. Momentaneamente não está merecendo, mas nessas últimas 3 rodadas, tomara que o caminho mude, visando uma classificação. Agradecendo sempre os nossos parceiros comerciais. Claro que nessa terça a gente vai trazer mais materiais também. Quarto, estaremos lá em Curitiba, na Vila Capanema, para acompanhar Londrina e Andral. Se inscreve aí, dá essa moral pra gente. Tem que Valeu. acordar cedo, hein? Para chegar lá cedo, hein? Um Tchau. abraço.